Tema desse último dia, o anticristo. O número 1, a primeira coisa a nós fazemos, vamos ler alguns versículos, que são os versículos base até para dar esse nome a esse personagem que podemos, que a Bíblia vai também dar outros nomes, né? Iníquo, mas o termo anticristo ele aparece nas epístolas do evangelista João. Então, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 e 22, diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, nega que Jesus é o Messias? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, esses dois versículos de João, ele já nos dá um alerta, né? Olha, é a última hora. E nessa última hora, ele diz que surgirá um mentiroso, tá bom? Que vai negar que Jesus é o Messias. Esse termo mentiroso, enganador, nós veremos que é um termo que vai ser aplicado constantemente ao anticristo na profecia, para caracterizar a sua manifestação. É uma manifestação de engano. E diz que ele também nega o Pai e o Filho. Ainda nas epístolas de João, a primeira epístola, capítulo 4, versículo 3, diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Ou seja, alguns querem defender que Jesus Cristo ele era só Deus, e ele então não nos serviria de um exemplo humano para as nossas vidas. Não, Jesus Cristo ele veio também em carne. Nos dias de João haviam seitas que negavam a humanidade de Jesus Cristo, assim como haviam seitas também que negavam a divindade. Jesus Cristo era homem e era Deus também. Ele era 100% homem, 100% Deus. Tá bom? Ele tem que ser homem, porque senão ele não teria morrido na cruz. Quando você nega a humanidade de Jesus Cristo, por que João diz que esse é um efeito da pregação do anticristo? Negando a humanidade de Jesus Cristo, a pessoa está negando que ele morreu na cruz. Então João diz, mas este é o espírito do anticristo. Ou seja, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então o espírito do anticristo é um espírito de engano, que podemos afirmar também aquela mulher falada ontem, lá nos dias de Nimrod, da fundação de Babel e da Babilônia. Esse espírito do anticristo, ele já agia no mundo. Desde que Deus prometeu enviar a semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e Satanás começou a trabalhar para que ele não venha, ou então colocando enganos sobre a vida, né, dessa semente da mulher. O próprio Nimrod, a sua mãe Semíramis, disse que Nimrod ele era essa semente da mulher que morreu para salvar a humanidade. Então esse engano ele já vem de muito tempo, ou seja, o espírito do anticristo já está no mundo há muito tempo, estava nos dias do evangelista João. Nesses últimos dias, nós acreditamos, o espírito do anticristo está agindo e o anticristo também. É muito provável, irmãos, que o anticristo já tenha nascido, né? Que ele já esteja operando no mundo e que esteja para se manifestar a qualquer momento. E para concluir essa leitura inicial, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Bom, então esses versículos, né, nos deixam claro que o anticristo ele tem o seu caminho sendo preparado por aquilo que João chama de o espírito do anticristo, que já está no mundo já há milênios. Bom, qual a origem do termo anticristo?
O termo anticristo deriva do grego anti, tá bom? Que significa contra, opositor, ou aquele que se coloca no lugar de. E Cristo, uma referência a Jesus Cristo. Então, anticristo significa contra Cristo, aquele que se opõe a Cristo, aquele que quer tomar o lugar de Jesus Cristo. Infelizmente, os judeus, né, serão enganados e acabarão por colocar esse homem no lugar de Jesus Cristo, porque vão recebê-lo como Messias. Nos dias do Império Grego-Macedônio, né, significa no segundo século antes de Cristo. Lembramos que Daniel ele foi revelado no sexto século antes de Cristo, ali pelo ano 539, 536, o sexto século antes de Cristo. Então Daniel profetizou sobre um homem que ele traria uma abominação desoladora e ele colocaria essa abominação no templo. Então isso aqui é o que nós chamamos de uma profecia de duplo cumprimento. Por quê? Ela vai cumprir-se parcialmente no ano 175 a.C., quando subiu ao poder da Síria um homem chamado Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, né, conhecido como Antíoco Epifânio. Epifânio que significa uma manifestação de uma divindade, aquele que se manifesta. E vejam o que Flávio Joséfo vai relatar sobre este homem. Flávio Joséfo é um historiador judeu, né, fora da Bíblia, é o texto de maior confiabilidade sobre a história de Israel. Flávio Joséfo, ele relata na página 562 do seu livro História dos Hebreus, publicado em 2004 pela CPAD. Ele diz que ele mandou também construir um altar no templo e ordenou que lá se sacrificassem porcos, o que é uma das coisas mais contrárias à nossa religião. Então esse homem, que era um dos herdeiros do Império Grego-Macedônio, tá bom? Ele ficou governando os sírios, tá bom? Um país que ficava ao norte de Israel, e ele queria influenciar a religião de Israel, queria substituir a religião de Israel por uma outra religião, por uma religião pagã. Por isso ele entra como um símbolo do anticristo, como aquele que tem o espírito do anticristo. Prosseguindo, Flávio Joséfo ainda diz: obrigou então os judeus a renunciar o culto ao verdadeiro Deus e a adorar seus ídolos, e ordenou que se construíssem templos para eles em todas as cidades, determinando que não se passasse um dia sem que lá se imolassem porcos. Proibiu também aos judeus, sob graves penas, circuncidar os filhos, e nomeou fiscais para saber se eles estavam observando as suas determinações. Ele sabia que circuncidar as crianças era o sinal que os israelitas consagravam o seu filho a Deus. Era um pacto entre Deus e o seu povo. Então ele coloca fiscais para ver se eles estavam observando as suas determinações e as leis que ele impunha, e obrigá-los a isso, caso recusassem obedecer. Epifânio ordenou que lançasse ao fogo todos os pergaminhos da Torá. Então ele queria mudar a religião, mudar o culto, tá bom? Queria também acabar com os escritos de Israel. Mensalmente ordenava que realizasse sacrifícios no altar levantado sobre o altar dos holocaustos. Então ele mandou construir um outro altar, tá bom? No lugar do altar dos holocaustos, e deveria estar sempre sendo feito sacrifício ali aos deuses gregos e não mais ao Deus de Israel. Ele ordenou que matassem as mulheres que haviam circuncidado os seus filhos e também os filhos circuncidados, para vocês verem a maldade desse homem. Eles deveriam ser pendurados ao pescoço das mães, tá bom? Então o Antíoco Epifânio é visto como um homem possuído pelo espírito do anticristo.